dia, mais uma quinta com essa maravilhosa, com a Aline que já é de casa, né, Aline? Ah, bom dia. Seja que bom bem... estar de volta. É bom, né? Gostoso. Bom, sempre bom estar de volta aqui. E seja bem-vindo mais uma vez, Obrigada, né? Dani. Obrigada. Sempre produtivo o nosso bate-papo. Graças a Deus. Polêmico, produtivo. Polêmico é sempre, né? Porque assunto casamento, assunto marido-mulher vai ser sempre polêmico na vida, Sempre. né? Sempre, desde quando o mundo é mundo. É, uns discordam, outros concordam, uns querem estar com a razão. E assim a gente vai caminhando. Ninguém tá com a verdade totalmente na vida, né? Verdade. Sempre tem um pouquinho de erro aí, uma margem de erro para todos. E a pergunta que não quer calar, Aline. Quando o dinheiro sai por uma porta, o amor sai por outra, como que funciona essas coisas? Depende. Gente, hoje o podcast é relacionado sobre isso. Como que a vida financeira afeta o relacionamento? E aí, eu trouxe nada mais, nada menos que a Aline para falar, para dar uns tapas na nossa cara aqui e ver como funciona esse negócio de amor, dinheiro, relacionamento. O que você acha? Me dê sua opinião. Essa pergunta sua, ela é bem íntima, né? No sentido de que o amor, ele nunca vai sair por uma porta se o dinheiro sair pela outra, se tiver amor de verdade. O amor não vai embora pela falta de dinheiro. O amor vai embora por tantas outras coisas, inclusive até menos grave, com menos importância do que o dinheiro na nossa vida. É muito contrário do que a gente pensa. É que a gente põe muita energia, né, no dinheiro, na vida financeira. Claro que ela é importante, ninguém é hipócrita. Todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo gosta de um conforto, todo mundo gosta de estar bem na vida, né, financeiramente. Sim. Porém, a gente bota muita energia, né, bota muita importância, né, no dinheiro, quando ele não é totalmente o pilar. A base que sustenta um relacionamento, né? Eu, em 25 anos de casada, as pessoas às vezes olham, né, eu e o Marcos hoje, eu costumo comparar um pouquinho a madeira de demolição. A madeira de demolição, ela já passou por muitas tempestades, né, ali, para ela estar firme hoje. Tanto que a pessoa fala, quer ter uma madeira, uma construção pro resto da sua vida, seja um móvel, seja uma construção, seja um telhado, usa madeira de demolição. Por quê? Porque ela já passou por muitas tempestades e a partir dali ela aguenta qualquer coisa. Ou pode vir a tempestade que for, a madeira de demolição ela vai aguentar. Ou seja, se o amor foi embora junto com o dinheiro, nunca existiu amor. Nunca existiu amor. Na verdade, o dinheiro, a falta do dinheiro dentro da relação vai revelar realmente o problema, né? Porque, na verdade, o que acontece? Quando se tem dinheiro, você vai tapando os buracos. E aí o problema, ele existe, ok, só que quando você tem dinheiro, você vai tapando. Você vai comprando, né? Comprando. Aí veio a escassez, a falta da grana. Aí os problemas, eles são revelados. Na verdade, o dinheiro, ele só foi uma fonte para que você enxergue o problema real. O dinheiro só foi a gota d'água para o copo transbordar, né? A falta do dinheiro, né? No caso. Eu acho, inclusive, que quando existe amor, e a gente tem que decidir isso todos os dias, escolher isso todos os dias, independente da nossa vida financeira, quem está bem estabilizado na vida ainda tem que cuidar, porque mesmo a madeira de demolição, que ela aguenta qualquer tempestade, ela precisa ser cuidada. Sim. Você precisa passar um verniz, você precisa cuidar disso, né? Então, o casamento, o amor é a mesma coisa. Você está cuidando com ou sem dinheiro? É que o dinheiro você vai comprando. Tem uma briga, aconteceu alguma coisa. Vamos viajar pra gente conversar, pra gente reatar. Que fácil. Né? Então aí você não descobre se realmente você quis reatar ou se aquele momento que o dinheiro te proporcionou te fez você reatar. Né? E aí você acaba não descobrindo. Inclusive eu acho que todo casal, é bem polêmico isso que eu vou dizer, mas eu acho que todo casal deveria passar por uma crise financeira. Todo casal. Porque é ali que você sustenta de verdade o sentimento maior da vida que Deus criou, que é o amor do homem e uma mulher. E inclusive eu acho que a gente passa muito, muito melhor, né, pela crise financeira quando a gente tem um ao outro. Sim. Quando eu e o Marcos, a gente tinha uns 7 anos de casado, 7, 8 anos de casado, a gente não tinha muito... A gente não ganhava bem. Inclusive eu passei uns 4 anos da nossa vida, quando a gente se casou, ganhando mais que o Marcos. Eu ganhava mais que ele. Eu trabalhava e ganhava mais que ele na empresa que ele trabalhava. E a gente,
nessa caminhada nossa, durante muito tempo, eu achava que eu era maioral de casa porque eu ganhava mais. E eu não entendia que aquilo era só uma fase para o Marcos conseguir os pilares e subir a escada da vida dele para a gente conseguir trocar de lugar, né? Para acontecer o que acontece hoje. E aí a gente passou esse perrengue de que eu ganhava mais, ele ganhava menos, mas não era muita coisa, né? Dava para muito mal pagar aluguel, que a gente pagava aluguel, né? A gente casou muito cedo, aos 19 anos, então a gente não tinha uma estrutura, uma maturidade. Ou seja, né? a relação que vocês têm hoje foi construída à base realmente do amor, não da matéria, do valor do dinheiro, mas do valor da essência, do caráter, de Sim, quem se é a gente no dia a começou ao dia. contrário, porque tem muita gente que já se casa, né, numa estabilidade financeira maravilhosa, mas a tempestade ela pode chegar e as pessoas não estão preparadas para aquilo, porque não viveram. Uhum. Mas se ela chegar, como eu estou preparada para aquilo? Eu estou enxergando a verdadeira riqueza que eu tenho dentro da minha casa? Dinheiro não acaba com casamento. Aliás, esse é um dos... Eu acho que é um dos problemas que ele fica em terceiro ou quarto lugar. Tem outros problemas que vêm na frente do dinheiro. Uhum. Mas as pessoas, elas... tudo a gente compra com dinheiro hoje em dia, Sim. né? Inclusive o amor, né? Que não era para ter valor, mas tem. As pessoas compram, muitas mulheres continuam casadas, não querem estar, mas continuam casadas porque o marido proporciona uma vida de rainha para ela. Né? Essa mesma mulher, ela vai embora assim que acabar. Exatamente. Aí a gente percebe se realmente o que aconteceu ali foi amor ou foi um interesse financeiro, o que essa pessoa estava procurando. E a gente tem que se olhar, e né? também e, na tem verdade, homens não é olhar só o contrário, outro. né? Tem homens também que fazem isso, viu? Gente, não é questão aqui que a gente está falando, não é só mulher, não. Tem homem que casa, assim, por interesse. Uhum. E se a mulher ficar doente, precisar arrancar uma mama, esse cara, ele vai vazar e ainda vai querer metade das coisas. Exatamente. Os dois lados, porque somos humanos. Sim. Né? Mulheres e homens somos humanos, somos falhos. É claro que abala. Eu não vou dizer que é tão simples assim, né? Abala o relacionamento. Mas abalar não significa dele terminar. O abalo é porque a gente fica preocupado, porque a gente tem que tomar um outro rumo, as pessoas não são muito favoráveis a mudanças, né? Mas existem caminhos. O rio, ele às vezes ele tem que dar um contorno para ele chegar no destino dele. Sim. Isso existe, né? Assim como é na natureza, na vida real, a vida humana imita a natureza, né? Se o rio faz a curva dele, sai do caminho dele, porque ele precisa fazer isso, mas lá na frente ele vai chegar no mesmo caminho. Ele só precisou um pouquinho a mais, né? Naquele momento. E eu e o Marco, nessa época da nossa vida, a gente chegou num momento que a gente estava totalmente endividado. Totalmente endividado. Dentro das contas que a gente tinha naquela época, totalmente endividado. Uhum. Teve um dia que eu cheguei pro Marco e falei, o Marco tinha um pouco mais de resistência a mudanças, né? Eu cheguei pro Marcos e falei assim pra ele, coloquei as contas em cima da mesa, a gente tinha um carro que pagava, tava atrasado uma parcela, ia atrasar a segunda. Nossa. Falei pra ele, o negócio é o seguinte, a gente pagava aluguel, tinha compromisso mensal. Falei pra ele, vamos vender o carro, vamos ficar sem carro, zerar tudo que tem pra zerar, sei lá quanto tempo vai demorar pra pagar essas contas, porque eliminava o carro já era uma dívida a menos. Sim. E vamos tentar. Mas aí a gente sentou e conversou. Foi fácil? Não foi. Marco ficou muito bravo, mas tem que dar um jeito, vamos ver. Até porque, querendo ou não, isso afeta o ego masculino, porque tem toda essa história de que o homem, ele precisa ser o provedor, então ele carrega já essa responsabilidade de berço. Sim. E aí imagina o homem, ele perdendo tudo isso, acabando tudo, né? O orgulho, se sentindo orgulho mal. é a palavra, Dani, porque às vezes é por orgulho que a gente tem medo de dar um passo para trás, mas um passo para trás às vezes te leva muito mais longe depois, né? A gente não pode ter esse medo. E quando o amor ele existe, fica muito mais fácil a dois do que... Na verdade, o que eu percebo, Aline? Geralmente começa uma guerra dentro de casa, um culpando o outro. E aí você não me ajuda, você não trabalha, mas você falou que ia aguentar me sustentar, agora não aguenta. E cada um quer pegar São dedos apontados todo o tempo, apontados. como se fossem inimigos e não amores, né? Não amantes, não amigos. E graças a Deus mas o meu relacionamento do Marco, a gente sempre teve o Cristo como base.
né? Deus sempre foi a base ali. A gente sempre foi de religião católica, a gente sempre frequentou a missa. Talvez muito sem noção, sem muito entendimento sobre a religião, mas a gente tinha aquilo. E foi aquilo que nos sustentou naquele momento. É o que as pessoas também hoje em dia fogem, né? Muitas pessoas vão aos cultos, igrejas e missas aos finais de semana porque eu tenho que ir. Eu não vou porque é meu doce dever. Eu vou porque eu tenho que ir. Ou por hábito também, vamos. Sabe, medo de Deus, né? Aquele não é o temor de Deus, né? Por amor. É medo de Deus. Se eu não for na missa, Deus não vai me dar tal coisa. E não funciona assim. E a gente tinha, sem querer, querendo, a gente tinha essa base, né? Religiosa, espiritual dentro da nossa casa, em que hoje a gente olha e fala pro Marco, a gente fala um ao outro. Talvez foi muito mais fácil passar porque a gente tinha um ao outro. O que a gente passou junto, se eu tivesse passado sozinha, talvez eu tivesse desmoronado, ou eu não estivesse onde eu cheguei hoje. Sim. E o Marcos a mesma coisa. Mas isso também é preciso querer, né? E querer estar junto, saber que o momento é difícil e que junto dá pra passar por aquilo. Sim, não foi uma conversa fácil, nunca né? Ao invés de guerrear, né, Aline? Qual que você acha... O que você acha importante como papel da mulher neste caso? Tipo assim, o homem quebrou. Porque assim, quando tá tudo bem, né? É roupa, é bolsa, sapato, é viagem, que legal. E aí, tipo, o cara quebra, você precisa parar com tudo, assim. Recomeçar do zero e ter uma vida mais simples. Qual que é o papel da mulher nesse momento? Porque assim, o homem ele já tá ferido ali, machucado com essa responsabilidade, com essa culpa. Qual que é a maior importância do papel da mulher? Qual que é o dever nesse momento? A mulher, ela tem que saber o lugar dela. O lugar dela, eu sempre defendo que é dentro da casa, cuidando da família. Só que cuidar da família também é a hora que eu tive que sair pra rua e trabalhar. Eu buscar. Como eu não tenho uma formação acadêmica, então eu tinha que me virar, né? E a gente teve ali a graça ainda de Deus, eu vou dizer assim, de nessa mesma época que a gente decidiu zerar tudo, porque a gente estava no fundo do poço, a empresa do Marcos fechar, a dele fechou um mês depois, a minha um mês antes que eu trabalhava. Nossa. Ou seja, a gente se viu na rua, como a gente tinha feito vários acordos, então a gente não tinha nada para receber, porque eu trabalhava por conta. E o Marco, ele não tinha nada para receber. Então a gente saiu com uma mão na frente e outra atrás, Marco desempregado. Né? A empresa dele fechou de uma hora para outra, e tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Falei, caramba, né? E a gente era novo, a gente devia ter lá seus 25, 26 anos, sabe? Para dar conta de um casamento, de uma falência e de uma filha pequena, que a gente tinha a primeira. E a gente foi indo... que eu, como papel de mulher, eu fiz e eu creio que deu muito certo, né? Fundamentado ali no casamento e no amor que eu tinha pelo Marcos, a gente em nenhum momento a gente pensou em se separar. Eu não quero isso. Óbvio que eu olhava pra minha vida, eu também não me conformava com aquilo. Mas a questão é essa, não se conformar com a vida que você leva. E saber o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer agora, para daqui 5 anos eu estar da maneira como eu imagino que eu mereço. Sim. E aí, o que eu fiz? Como eu sempre fui vendedora na minha vida, e cada um tem um dom, eu tenho o dom de ser vendedora, eu gosto. E eu simplesmente sabia que meu marido era muito inteligente, as coisas que ele fazia. E o que a gente sobrou pra gente? Eu comprei uma bicicleta por R$50. É o que tinha. Vou comprar uma bicicleta pra não ficar sem nada. Agora vamos falar, quem vê o Instagram, as viagens, né? Quem vê as bebidas que toma... Quem vê close não vê pose, Quem né? vê close não vê corre. E eu passava um protetor solar, porcaria ainda, porque era o que tinha. E peguei minha bicicletinha. Minha filha mais nova tinha 1 ano. Ela tinha 1 ano. Hoje ela vai fazer 19. Uau. E ela tinha 1 ano. Agora eu lembrei porque o Marco teve que comprar um banquinho. E a gente colocou o banquinho na bicicleta, porque eu não tinha com quem deixar. E eu botava um bonezinho, passava o protetor nela. Eu ia de obra em obra, porque meu marido sempre foi um bom eletricista. Ele começou como eletricista na vida. E eu falei, caramba, eu vou vender ele para as obras, né? Para ele começar a fazer uma obra. E eu não queria que ele trabalhasse mais em empresa, porque ele não tinha uma formação acadêmica também. E eu falei, ele vai ganhar o que ele ganhava na outra empresa, vai continuar com a mesma vida. E não é essa vida que eu quero. Marco sempre foi muito tímido, muito mais quieto, muito inteligente, sempre fez um belíssimo trabalho como profissional, mas ele não sabia vendê-lo. Eu sabia. Então eu usei o que eu tinha a meu favor
vender uma pessoa que eu confiava que faria um bom trabalho. Ou seja, por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Eu sei do meu papel, sei do meu Sim. lugar na casa, e o Marco sabe disso também. E aí eu fui, vendendo ele de sol a sol, parava na obra, batia. Só que eu tinha só minha fala, né? Eu precisava de um cartão. Aí eu tinha mais R$50. Eu fui lá e falei, pô, moço, quanto você consegue fazer com R$50? Ele fez na época, eu acho que foi 50, 40 cartões. Eu coloquei o nome do Marco, o telefone dele. E fui até para os comércios e apresentei ele, falei, porque como eu sou da cidade, eu conheço Sim. bastante gente. E fui, apresentei, falei que ele estava trabalhando com isso agora. E um supermercado chamou ele, um supermercado grande, chamou ele para trocar umas lâmpadas da loja em si. O ex-patrão dele gostava muito dele e vendeu várias coisas para ele de ferramenta, né, que ele tinha. Emprestamos um carro do meu pai que eu chamava de carro dos Flintstones, porque quase assoalho não tinha. Quase que tinha que ir com o pé. Mas enfim, era o que tinha, vamos com esse daí. Era o carro que meu pai podia deixar com a gente. E o Marco colocou a escada em cima, deu um jeito, e as ferramentas que ele comprou para ir pagando pro patrão, né, que eram as ferramentas da empresa, foi o primeiro trabalho dele, eu lembro que foi nesse supermercado. Eu fui até vê-lo, fui com a bicicleta. Fui lá porque eu queria vê-lo trabalhando. Eu olhei ele assim trabalhando, eu falei, caramba, um monte de gente na loja passando, ele com a escada grande em cima lá, fazendo um trabalho. Eu falei, por que não uma camiseta para as pessoas saberem quem era, né? A pessoa que estava ali. E eu fui lá também, pedi pra moça, eu conhecia ela, eu implorei pra ela, porque ela faz por grade. Eu falei pra ela, por favor, faz só 2 camisetas pra mim. Eu preciso disso, da arte. Ela fez a arte pra mim, eu paguei 2 camisetas pra ela. Ou seja, gente, vergonha não paga conta. Não, claro que não. Aí falam, caramba, né? Mas aí as pessoas têm medo, é o que eu falo, as pessoas têm medo. É uma crise financeira que aconteceu na minha vida. E a gente não ficou parado, olhando pro tempo, ó céus, ó vida, eu não sou vítima de nada, sabe? Deus dá àquele que tem gana de vencer, né? E não fica parado esperando algo chegar. O que eu quero de melhor pra minha vida? Tá bom, se a sua vidinha é essa, né? Vai trabalhar e volta pra casa e faz sua comidinha, passa sábado, domingo dormindo, volta segunda-feira, vai trabalhar de novo. Se você é feliz com isso, ok. Eu não era. Mas eu fui feliz nessa época porque isso era o caminho para chegar onde eu imaginava lá na frente. Inclusive, eu cheguei até mais do que eu imaginava. E assim o Marco começou, né? Demorou pra gente conseguir se estabilizar de volta, né? Quando a gente comprou de volta conscientemente o nosso primeiro carro de novo, demorou mais uns 2 anos depois disso. Uau. Né? E a gente precisava desse carro porque Essa precisava palavra trabalhar. é importante, conscientemente, porque depois de uma crise, você consegue aprender Você sai mais muitas forte coisas. dela, né? É muito ruim passar, ninguém quer passar. Ninguém. Mas uma zona de conforto não te leva pro topo, sabe? Aliás, é nas crises que eu e o Marco aprendeu. Tanto na crise financeira quanto na crise conjugal, a gente aprendeu ali a ser mais forte, a não deixar nada nos abalar. Aline, né? e deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês tiveram uma conversa de acordo? A gente vai fazer só isso, a gente vai gastar com isso, lazer esquece, isso esquece. Porque o que eu acredito também, o que ajuda muito numa situação dessa? A confiança. Porque se você faz um acordo e você depois vai fazer uma comprinha escondida, um negocinho escondido, existe uma quebra de confiança. E aí, gente, uma energia negativa dentro de um turbilhão de coisas não flui. E aí vocês tiveram esse acordo, essa conversa? Tem que ter, você abriu né? mão de Tem que muita ter. coisa? Até porque quando o Marco trabalhava e até então eu saía vendê-lo e ele ia para os lugares e começou que um chamou, aí o outro viu a camiseta lá e chamou e aí assim começou, né? E aí eu sabia quanto ele tava, quando estava ganhando, né, ali, então eu sabia o que podia e o que não podia comprar. Tanto que nessa época, se tivesse que comprar uma roupa para minhas filhas, era para elas e não para mim. Né? Eu poderia sair com as mesmas roupas que eu tinha, mas minhas filhas saíam impecavelmente vestidas. Prioridade. Até porque criança perde roupa. Sim. Né? Então não era porque por luxo. Né? De uma estação para outra, a criança perde roupa. Sim. Eu preciso comprar. Então, assim, eu tinha que dar prioridade, então Sim, seria, a prioridade seria era as nossas filhas, né? Sim. Nessa época, é onde eu falei em outro momento do podcast, que a gente, aí começou, a gente pagava as continhas que tinha que pagar, a gente se estabilizou, ficou zerado, e até então a gente tinha guardado aí para comprar um carro, porque precisava comprar um carro ali, até para o Marcos poder trabalhar.
E a gente começou a saber o que guardava, mas a gente nunca deixou. Lembra daquele dia do final de semana que é do casal? Que eu sempre disse que tem que ter esse dia do casal? Eu e o Marco nem na crise financeira a gente nunca parou. Aí hoje eu vou num restaurante finíssimo, eu tomo meu champanhe, eu tomo meu vinho. É hoje, gente. Lá atrás, o Marco ia no podrão do trailer da esquina. A gente sentava naquelas mesinhas de plástico do podrão da esquina, as meninas eu levava pra casa da minha mãe a pé, tá? Eu deixava as meninas a pé na casa da minha mãe. Eu e o Marco, sabe onde a gente ia? No trailer de lanche. Às vezes na sorveteria no centro. Era esse nosso passeio a dois, daquele final de semana que eu disse pra vocês. Então eu não digo pra vocês hoje, porque eu vou pra um restaurante, porque eu vou pra um final de semana em Campos do Jordão. Não é isso aí. Né? Porque eu sempre fiz isso. Ou seja, o amor não é baseado no que tem, e sim no que é. E eu sempre fui muito feliz com o Marco. A minha felicidade, como amor, como marido e mulher, conjugal, ela nunca mudou. Ela nunca mudou. Pelo contrário, só cresceu. Nessa crise financeira nossa, ela só cresceu. Então, hoje eu digo pra você, se você estiver passando por isso na sua vida, primeiro, isso vai passar. Segundo, a crise financeira passa. O amor que você construiu jamais passará. Esse você vai ter pro resto da sua vida. E se passou é porque não era amor, né? Se você conseguir deixar o seu amor ir embora junto com o dinheiro, nunca foi amor. Para pra pensar. Nunca foi amor. O problema não era o dinheiro. O amor é tão grande que a minha alegria está em eu sentir o cheiro do meu marido. E o cheiro não vem do bolso dele, não vem do cartão black dele. Né? É que a gente vai evoluindo na vida. Hipócrita quem diz, porque você não vive naquela mesma... Não, a gente tem que evoluir na vida. Mas o que eu tô fazendo pra isso? Ao menos a mulher que não conseguir, Aline, mas eu não consigo, eu não sou vendedora, eu sou time, não consigo. Gente, é só um exemplo, né? Ao menos, pelo menos, a mulher tem que parar de gastar. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu não vou conseguir sair trabalhar, tem filho pequeno, tá vivendo uma crise financeira, não consegue arrumar emprego, porque às vezes pra você pagar uma escola e trabalhar dando mesmo... Tá, o que eu posso fazer? Eu conheço mulheres, amigas da minha avó, porque antigamente não tinha isso, né? Vai viver com dinheiro sem dinheiro ali. Mulheres que às vezes costuravam em casa para vender, para ajudar o marido. Isso é muito lindo, gente. Para de só colocar responsabilidade. Claro que o marido provedor é lindo. E tem que ser desde quando o mundo é mundo. Sim. Mas nem sempre. Uma hora a mulher tem que entrar ali também. Sim. E às vezes pode ser o contrário. A mulher tem o dom ali de fazer bolo, fazer doce. E o marido tem o dom de vender. Então a mulher faz e o marido vende. É uma união. Exato. E aí, o podcast, Aline, você acredita que já tá acabando? Olha ali. Não tem condição. Não tem condição, gente. O assunto rende. Caramba. E aí, eu vou falar pra vocês que eu tô ali e me deram um sinal de 7 minutos, que eu tenho ainda 7 minutos. Olha só. Mas o que não dá muita coisa, mas vamos lá. Mas o que eu vou falar pra vocês? Que a gente pode... Hoje, provavelmente, vocês viram que é um assunto que abrange tanta coisa, né? Relacionamento, né? E a Aline, ela trabalhou na igreja com um curso de casais, né, Aline? Você dava esse feedback, assim, bem rapidinho? Você dava esse feedback lá no... Claro que eu dava, porque eu acho que, sobre o valor do que vale a dinheiro, pena a gente contar nossas próprias experiências para as pessoas verem que o meu mundo não é cor-de-rosa, como... Primeiro que no Instagram o mundo de todos é cor-de-rosa. A rede social é uma das coisas que veio para estragar o relacionamento humano. Porque a gente se compara com pessoas e compara relacionamentos. É óbvio que a hora que eu estou irritada com o Marcos ou ele comigo, a hora que a gente está numa crise, eu não posto. Isso não aparece no meu Instagram. E nem no de ninguém. Nem no de ninguém. As pessoas não postam coisas ruins lá. Então entenda que a vida da pessoa não é perfeita. E também entenda que a pessoa que está mostrando tudo aquilo, qual foi a vida que ela levou para chegar até ali? A gente não faz essa análise, né? Não. Das pessoas. Você só vê o resultado final. Né? O Marçal que falava, né? É que a pessoa só vai ver o seu resultado final, não vai ver o seu caminho até lá. Só que o caminho é tão importante quanto o resultado. Porque isso é ele que nos faz chegar onde a gente está hoje. E aí a pergunta que não quer calar é que esse assunto tem a ver com autoestima? Tudo, porque dentro de uma relação, o dinheiro ele pode acabar com a autoestima, tanto do homem quanto da mulher. Como que a gente pode trazer essa autoestima de volta? Tendo consciência, tendo trocas, igual a gente está tendo aqui. Seu marido te achando bonita, eu conheço mulheres que não ficam sem maquiagem um momento da vida. Tá com medo de quê?
né? A sua autoestima tá baixa ou o seu marido que não faz você se sentir bonita? Porque quando você tá sem dinheiro, você não consegue se arrumar muito bem. Isso mesmo. É dentro daquilo que das possibilidades. Eu tive uma cliente que ela ficou 2 anos, o marido dela quebrou. E aí eles entraram num acordo, tipo, o que dá pra fazer? Com o que eu vou gastar, o que eu não vou gastar? Ela ficou 2 anos sem salão, sem unha, sem cabelo. Ela começou a se virar na casa dela. Em 2 anos eles se reergueram, ela voltou tudo de novo. E aí eu tava pensando nisso, na hora que eu tava vindo pro podcast, pensei, realmente, né, se a gente for colocar o dinheiro como base do amor, você tá lascada, porque 2 anos sem salão... Eu sou loira, né? Eu sou loira. Eu não sou morena, né? Faz 25 anos que eu pinto o cabelo de preto. E nessa fase da nossa vida, peraí, o que vai fazer? Eu não posso ir no salão. É o Marco que pintava meu cabelo. É o Marco que pintava meu cabelo. É que não era na época de celulares e de tal. Porque era muito engraçado. Porque ele era tão caprichoso que ele não manchava. Preto mancha muito, né? Ele não manchava nem minha testa. De tão caprichoso que ele era. O Marco acho que passou bem uns 2 anos pintando meu cabelo. Nossa. E aí o meu cabeleireiro, que a vida inteira eu fui nesse salão, né, lá, e ele falava, caramba, ali não parece. Ele pintava muito bem. Falou, o Marcos, se nada der certo na vida dele, manda ele ser cabeleireiro. A gente brincava. Aí ainda você consegue descobrir uns dons, né, Cris? Né? E a gente brincava até. Às vezes a gente brincava com a nossa própria desgraça, né? Não tinha dinheiro pra ir no salão, mas assim, ele dava um jeito. Então, maquiagem não comprava, vivia de um batonzinho. Mas o Marcos sempre me achou bonita e importante na vida dele. Então, esse não era o foco naquele momento, né? Não é você estar linda, maravilhosa, com roupa de marca, com salto alto e viajando na sua vida. Isso é muito bom, mas isso é só uma consequência. A melhor coisa está dentro da sua casa, que é ter uma família. Tem muita gente que tem mansões, viaja todo mês e não tem uma felicidade. Não busque ela lá fora, não busque ela na sua conta bancária. Passa uma vida inteira junto e depois fala tem tudo e não tem nada. Porque dinheiro o te levam embora, falta. te roubam, né? O amor de um homem para uma mulher e de uma mulher para um homem, ninguém leva de você. Ninguém. Lembra da madeira de demolição. Aí pode vir tempestade que não te derruba mais, não. A não ser que já não houvesse amor lá no juramento, né? Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, tchau, obrigada. A Dani lembrou de uma coisa muito boa. O casamento sagrado, né? O matrimônio, né? Ele é indissolúvel. É ali que você promete tudo. Por quê? Porque o Cristo sabia, né? Deus, quando fez o casamento, ele sabia que ia ter tempestades, ia ter doença, ia ter falta de dinheiro, ia ter... Aliás, na maioria das vezes, temos mais problemas do que alegrias, né? Você passa, às vezes, 1 ano tentando resolver problemas e quando vem filho, você tem problemas com filhos para resolver e problema com pai e mãe. Não é só o problema dentro da casa em si. E a gente não está preparado para isso? Quem que falou? No curso de noivo que eu palestrava, a gente deixava bem claro que o casamento não é um mar de rosa. Pelo contrário, a gente tinha que dar o benefício da dúvida para os casais. Porque se você tiver 1% de dúvida, a gente não queria que se casasse. Porque aí você não está preparado. Quando você está e tem certeza do que você quer na sua vida, mas eu não sei, o amor, ele não vai estar completo assim que você se casa. Você vai completando ele ao longo do caminho. Óbvio que 30 anos depois que eu estou com o Marco, o meu amor por ele, ele cresceu, ele amadureceu. É diferente. E aí ele vai se tornando mais forte. As pessoas fazem o contrário. Sim, se casam apaixonadíssimas, eu amo, e com o tempo vai diminuindo, porque não vai cuidando. Não vai passando o verniz lá na madeira de demolição, porque ela precisa, ela aguenta a tempestade, mas ela vai secando. É isso que a gente tem essa consciência. Dá pra ter amor e crise financeira ao mesmo tempo. Dá pra ter. Porque o amor, ele não tá só nas grandes coisas. Ele também tá nas pequenas, e a crise financeira faz parte de uma pequena coisa no seu casamento. Inclusive, ela não é eu acho que o amor tá muito mais nas pequenas coisas do que nas grandes, né? Porque na grande tá todo mundo junto. E a gente tem que trabalhar isso na gente. É olhar para o seu amado conversando sobre o dia que ele teve, isso é uma alegria no dia. Que bom que ele voltou para casa, que bom que ele está aqui, que bom que a gente tem uma comida na mesa, que bom que ele está contando para mim sobre o dia dele. Isso para mim é fundamental, é emocional, sabe? Eu tenho essa qualidade de vida. O Marco costuma dizer que eu sou muito intensa, sabe? Mas eu vou a fundo mesmo no negócio. Se Deus falou que está nas pequenas coisas, eu vou procurar, sabe? Mesmo. Eu procuro petróleo lá onde não existe e acho. Porque tudo a gente consegue achar na vida. Se você estiver procurando raiva, ressentimento, você vai achar. A vida da gente é prosperidade. Quem procura acha, né? É otimismo, né? Como eu quero, como eu estou vivendo hoje. Minha vida, céus, vida. Tem gente que você olha, mas tem pessoas que são infelizes,
né? E você nem sabe se ela tá vivendo problema ou não. Ela é infeliz. Você não vê pessoas que têm semblante triste, né? E muitas vezes as pessoas vão ver eu muito feliz, alegre, porque eu sempre fui bem-humorada, sempre pra cima. Gente, eu tô vivendo problema? Mas eu acho que tristeza, raiva, largar do marido ou da mulher não vai pagar suas contas. Você vai continuar pobre. E sozinho. E sozinho, Porque você vai ter que reconquistar tudo de novo. Não, porque se você largar da sua esposa no momento de crise, achando que você vai achar uma no momento de crise, piorou. E outra, aí tem ao lado, se a pessoa ficar com você, seja homem ou mulher, naquele momento de crise, aí aquela pessoa merece comer o melhor filé mignon da vida com você. Porque ela ficou com você naquele momento. Aline, agora é muito triste, porque tem alguns casos que o cara tá lá embaixo, a mulher tá junto, a hora que ele fica bem. Mas isso a gente tá falando de mau caratismo, né? É. Porque pra mim é a pessoa mau caráter, aquela pessoa que não tem gratidão na vida, e se você não tem gratidão, hoje você ganha, amanhã você perde tudo. Você tem que ter gratidão. Fica a dica. Por aquele que estava ali do seu lado todo o tempo. Ah, mas eu fico com ela por gratidão? Claro que não, você tem que ter amor por essa pessoa. Outra vinha a hora que tá tudo bem, no filé mignon. Facílimo. Ok, eu quero ver a hora que você tá roendo só o osso. Aí você tem que amar essa pessoa de verdade mesmo. Acha o amor onde ele estiver, mas ame essa pessoa. E é isso. Recado dado. E aí eu vou pedir um favor pra você. Claro. Depois no seu Instagram, você deixa um passo a passo ali de como começar, tipo umas 5 coisas assim do que você acha essencial. Claro. Aí Deixa. você me marca, eu reposto e aí a gente vai terminar hoje o podcast. A Aline vai deixar 5 dicas para você que está nesse momento passando nessa crise de como ter autoestima nesse momento difícil que quase todo mundo já passou na vida, mas se você não desistir, você vai conseguir passar pela tempestade. E no próximo podcast a gente vai bolar aí um assunto importantíssimo e a gente pode trazer para você e você pode ajudar também dando dica do que você quer saber, do que você quer ouvir, né, Aline? Sim. Então, mais uma quinta-feira concluída com sucesso. Um beijo para vocês. Obrigada, Beijo. Aline. Obrigada, e até a Dani. próxima. Até. Beijo.